Paz do Senhor, povo de Deus, como é bom estar aqui mais uma vez, podendo falar algo da parte de Deus para vocês em mais um vídeo. E eu estou muito feliz de estar aqui porque o Senhor tem feito grandes coisas. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem e falar sobre um rapazinho bem interessante, a história dele, que é o pequeno Samuel, que todo mundo conhece, mas poucas pessoas prestam atenção em alguns detalhes dessa história. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7, diz: muito bem, todos aqui sabem e conhecem a trajetória do pequeno Samuel, aquele menininho que foi a resposta de oração de Ana, né? Ana fez o voto, levou Samuel para o templo, enfim. Eu gostaria de falar algo que eu estava pensando nesses últimos dias. Já parou para pensar que Samuel, ele estava no templo? E a Bíblia diz que Samuel, ele oferecia sacrifícios com Eli. A Bíblia diz que Samuel estava no templo toda hora, todo instante. Samuel estava no templo. Mas o que me chama a atenção é que Samuel, ele fazia tudo. Tudo, ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Sabe? Samuel, ele sabia que estava servindo ao Deus poderoso. Samuel sabia que ele era um milagre, que ele era a resposta da oração da sua mãe. Só que Samuel não conhecia a voz de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que mesmo estando dentro do templo, servindo a Deus, Samuel ainda não conhecia. E a Bíblia diz assim, olha: e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Alguém não tinha ensinado Samuel ainda a ouvir a voz de Deus. Talvez Samuel ainda não tinha conhecimento de como era ouvir a voz de Deus. Talvez Eli não tinha dito a Samuel que Deus falava com o profeta. Mas Samuel estava dentro do templo servindo a Deus. Vamos agora para a parte interessante. Vamos trazer para as nossas vidas hoje. Tem muitas crianças dentro do templo perdidas. Tem muito filho de crente, de pastor, de presbítero, que não conhece a voz de Deus, não sabe nem o que estão fazendo dentro do templo, porque muitas das vezes o papai e a mamãe está preocupado com tantas coisas e não se preocupa em ensinar o seu filho a ouvir e reconhecer a voz de Deus. Você sabe por que tem muito adolescente que cresce, está na igreja, é criança, e quando chega a sua fase de adolescência cai fora? Porque eles estão igrejados, eles não estão evangelizados. E aí quando ele chega na sua fase de adolescência, quando a coisa fica mais séria, eles não estão preparados e eles vão embora. Eu não entendo como alguém não acredita em vida espiritual de criança. Primeiro, os sacerdotes, os principais sacerdotes e escribas viu as maravilhas de Jesus, mas a Bíblia é bem clara quando fala que eles reclamaram com Jesus, interrogaram a Jesus, não foi a respeito dos seus milagres. Foi a respeito do louvor da boca das crianças. O louvor das crianças incomodaram quando as crianças cantaram hosanas ao filho de Davi. E muitas das vezes, os adultos, os escribas, os principais do templo têm impedido as crianças de adorar o Senhor. Criança adora de todas as formas. Elas adoram pulando, elas adoram gritando, adoram, eu acredito nisso. Mas nós estamos falando aqui de vida espiritual, porque o pula-pula vai embora, as brincadeiras acabam, e isso é alegria de momento, é passageiro. Eu estou falando aqui do que é eterno.
Eu estou falando aqui de crianças que chegam na igreja com o coração ferido, machucado. E muitas das vezes são impedidas de adorar o Senhor porque alguém, porque um sacerdote, porque um escriba, porque é principal dentro do templo, simplesmente acha que criança não pode adorar. Ah, é muito exagero, é muita espiritualidade. Então, por favor, explica para mim, em que mundo você está vivendo? Gente, em que mundo estamos vivendo hoje? Qual é o teu foco? Essa é a interrogação. Ser um simples animador de plateia infantil, ou ser um evangelizador ou um pastor de criança? Porque pastor de criança tem que conhecer Bíblia. Pastor de criança tem que levar Bíblia para as crianças. Não é oba-oba, porque oba-oba não faz efeito. O que faz efeito na vida de um ser humano é a palavra de Deus. É o pão da vida que alimenta. Não me adianta pular, brincar, sorrir, e quando terminar o culto a criança chegar em casa ferida do mesmo jeito. O ano passado eu presenciei um menino chorando, tirando brinco das orelhas e gritando e dizendo: Jesus, purifica o meu pecado. E sabe, o mais interessante é que em nenhum momento eu falei de brinco, de pulseira, de doutrina. Eu estava falando do sacrifício de Abraão e Isaac. Eu estava falando de família. Mas o Espírito Santo foi lá, tocou, e a criança entendeu o que Deus tinha para falar com ela. E está firme servindo a Deus hoje, até hoje. Porque palavra viva traz vida. Rafael 2,28 nos fala de um avivamento. A Bíblia diz isso: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Prova para mim que é pecado as crianças sentir a presença de Deus. Prova para mim que criança não pode sentir a presença do Todo-Poderoso. Prova para mim que Jesus não pode falar com o teu filho. Prova para mim que o Espírito Santo não pode habitar. Prova para mim que Jesus não pode batizar a criança com o Espírito Santo. Prova! Departamento infantil é Bíblia. Quantos treinamentos, quantos cursos, quantos plenários, quantos seminários durante esses anos de ministério infantil para entender a psicologia da criança. Mas não venha querer colocar a psicologia como essência, porque a essência da igreja é o reino espiritual. Também não concordo em agredir, sabe? Em agredir o nível de conhecimento da criança. Não concordo em agredir, sabe, o espaço da criança, tirar o direito da criança de brincar, de sorrir, de pular. Claro que não, gente. Só que igreja não é parque. Igreja não é circo. Igreja é hospital espiritual. Então, quando estamos num culto infantil, faça de conta que está num hospital de criança. E mesmo que as pessoas, mesmo que os enfermeiros coloquem um narizinho de palhaço ou uma peruca na cabeça, eles fazem isso para conquistar as crianças, porque tem criança que resiste ao tratamento, tem criança que resiste a tomar um medicamento. É aí que os enfermeiros inventam qualquer coisa para chamar a atenção da criançada. Mas qual é o foco? Aplicar o tratamento, aplicar o remédio, aplicar o medicamento. Então, você está usando o seu método para aplicar o quê? Fica a pergunta. Nós estamos convivendo com isso, aonde as nossas crianças têm se espelhado em artistas, em mulheres que dançam músicas sensuais, que ganham a sua vida mostrando a beleza do seu corpo, e as meninas estão imitando. E o que é que a igreja tem feito?
nós temos que ser enfermeiros usados por Deus para levar o antídoto a essas crianças, para que elas estejam imunes a isso, para que elas possam dizer, eu não preciso disso, porque na igreja eu canto, eu adoro, sabe? Nenhum artista mundano hoje lança um CD para a criança com linguagem e blá blá blá, porque as crianças de hoje mudaram, gente, coloca isso na mente. Hoje, as crianças de hoje não é as criancinhas do teu tempo, de quando você tinha 10 ou 12 anos. As crianças hoje mudaram. Os tempos mudaram e nós precisamos nos reciclar e, infelizmente, entender que não é qualquer nhenhenhen que vai satisfazer as crianças, porque elas saem reclamando, dizendo que foi chato. Sabe? Foi muito bobo. Não, que besteira. Hoje, uma criança que passa o dia hoje com um tablet, com um iPhone, com um iPod, com um iPad, é muito difícil. É muito difícil hoje. Infelizmente, o mundo está assim. Então, quando nós vamos entender que o Deus que chamou Samuel, mesmo Samuel sem conhecer a sua voz, é o Deus que chama o teu filho. Aleluia. É o Deus que diz, abre o coração, não impeça, deixa as crianças virem a mim, sabe? Elas brincam em casa, elas pulam em casa. A minha casa é casa de oração, a minha casa é casa de adoração. Deixa as crianças me sentir. Ore. Deixa o Senhor tirar a escama dos teus olhos. Se Deus esperasse que Samuel primeiro aprendesse o que era a sua voz para poder falar com ele, o que teria acontecido com a nação de Israel? Mas ele não esperou, ele falou. E aí Eli entendeu que era Deus que estava falando isso. Olha, diga, eis minha filha. Deus quer falar contigo. Deus quer falar com as nossas crianças. Deus tem o melhor para as nossas crianças. O Senhor não chamou as nossas crianças para isso. Não percamos tempo, porque vai chegar o tempo que a igreja não vai poder falar. Vai chegar o tempo que nós não teremos mais liberdade para ensinar. Enquanto alguns escribas, alguns sacerdotes, alguns discípulos estão tentando impedir a vida espiritual das crianças. No Senado, em Brasília, os projetos estão a cada dia mais se levantando leis para que o teu filho tenha acesso a cartilhas, ensinando tudo contrário à palavra de Deus. Então, Igreja do Senhor, acredite no ministério infantil. Acredite no Deus que fala com criança. No Deus que cura, no Deus que salva e batiza criança com o Espírito Santo. Acredite na adoração infantil. Ore por mim. Ore pelo meu ministério. Não é fácil. Mas louva a Deus por ter líderes que acreditam. Louva a Deus pela coordenadora que temos no departamento infantil da nossa cidade, que acredita no ministério infantil, que acredita na palavra de Deus concreta ao coração dos pequenos. Louva a Deus, porque ainda existe remanescentes nessa terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.